Olá, eu sou Leandro Campos, professor de Direito Tributário. Vamos à quinta questão do projeto 100 questões de Direito Tributário para a carreira fiscal. Mas antes disso, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e siga-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? E visite o site institutoleandrocampos.com.br, porque lá tem essa questão aí comentada e demais questões também comentadas de forma escrita e também esse vídeo lá. Beleza? Então, vamos aqui à questão. Essa questão número 5 é uma questão da CESP, aplicada no concurso do Rio Grande do Sul, em 2018, no concurso para auditor, né? Vamos lá, vamos aqui à questão. Então, a quinta questão. A respeito de tributo, assinale a opção correta. Letra A. O tributo somente pode se referir a serviço público específico e divisível? Somente isso? Não. Isso aqui é uma taxa, né? Taxa pela prestação de um efetivo serviço público, né? Ou potencial, enfim. Mas a taxa é uma espécie de tributo, mas o tributo não se limita a isso, né? Então você tem polícia, poder de polícia, você tem a valorização do imóvel, você tem uma atividade não vinculada do Estado que se refere a impostos e tudo mais. Então a letra A está fora. A letra B. Não se admite dação em pagamento em casos de tributo, já está errado. O qual é prestação exclusivamente pecuniária. O artigo 3º do CTN, ele fala que, entre outras situações que define tributo, ele fala que é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. E o Código Tributário Nacional, com relação a esse em cujo valor nela se possa exprimir, prevê expressamente a possibilidade de extinção do crédito tributário através de uma dação em pagamento em bens imóveis. Então, dação em pagamento é dar o imóvel em pagamento, né? Dação em pagamento, apenas de bens imóveis, tá? Então, tem previsão para isso, de acordo com o artigo 3º e a previsão do Código Tributário Nacional para extinção do crédito tributário. Então, a letra B está fora. A letra C. O ato que gera o tributo é sempre lícito, não se confundindo tributo e multa. Tá, não se confunde tributo e multa, isso é fato. Mas o ato em si que vai gerar o tributo é sempre lícito? Na verdade, não. Porque o artigo... Vamos lá, aqui o artigo, lembrar de cabeça, artigo 118, pelo amor de Deus. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou de seus efeitos. Então, o que importa aqui, ó, a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos. Abstrai-se a validade jurídica dos atos. Então, o fato gerador é um ato lícito, né? A definição legal do fato gerador é um ato lícito, é uma situação lícita. Por exemplo, adquirir renda ou proventos de qualquer natureza. Renda, fruto do capital e trabalho. Proventos de qualquer natureza, todo acréscimo patrimonial que não venha, né, salvo algumas exceções, que não venha de relação capital e trabalho. Então você tem aí, por exemplo, um traficante que vende drogas na boca de fumo, sei lá o quê, ele não está praticando um ato lícito, né? Então vender drogas é uma atitude proibida. Mas, pelo direito tributário, de acordo com esse artigo 118, ele exclui a validade jurídica dos atos até praticados e vai interpretar aquilo como um provento de qualquer natureza. Então, pela técnica jurídica, pela técnica tributária, é possível, né, pela lei, a tributação de um traficante? Pela lei, sim. Agora, na prática, é outra história. Ah, quem é que vai cobrar? Então, a questão não é quem é que vai cobrar, a questão é, pela técnica jurídica, sim. Então, um outro exemplo. Um advogado que tem a licença dele cassada, mas ele continua advogando. Um médico que tem a licença cassada, porque estava praticando abortos clandestinos, sei lá o quê. Mas esse médico continua clinicando, continua atendendo. Será que esse médico, esse advogado tem que pagar ISS, Imposto sobre Serviço? Eles estão com a licença cassada. Os atos que eles estão praticando não são
não são lícitos, né? Porque eles não têm mais a licença para praticar aquilo. Será que eles não têm que pagar ISS? Na verdade é sim, tem que pagar. Se um advogado ou um médico que tem a licença tem que pagar ISS, por que um que não tem a licença não teria que pagar? O direito tributário, ele vai interpretar isso como uma prestação de serviço, abstraindo a validade jurídica dos atos. Então, voltando aqui à letra C, o ato que gera o tributo é sempre lícito. Não sempre, nem sempre, né? Tudo bem que não se confunde tributo e multa, mas a primeira parte aqui da alternativa está errada. A letra D. No tocante à atualização de alíquota, o tributo submete-se ao princípio da legalidade mitigada. Perfeito, perfeito. Lembrando, atualização de alíquota. A gente não está falando de criação do tributo, definição do fato gerador. Não. Atualização de alíquota, né? O princípio da legalidade tributária. O que é o princípio da legalidade? É que essa situação, ela tem que ser definida em lei. Então, se altera a alíquota de um tributo, essa alteração tem que vir através de uma lei. Mas a Constituição mitiga, ou seja, suaviza esse princípio da legalidade, né? Dá um aspecto menor a esse princípio da legalidade em algumas situações específicas, né? Vamos ver aqui a letra D. No artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, nós temos lá o princípio da legalidade, artigo 150, papapá. Mas aí o parágrafo 1º, né, do 153, ele vai falar, olha, é facultado ao Poder Executivo, atendidos as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos 1, 2, 4 e 5 do 153. Imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Então, é permitido ao Executivo alterar as alíquotas. O Executivo não produz lei. E como é que ele vai alterar essa alíquota? Através de um ato administrativo, através de um decreto do Executivo. Então, é o princípio da legalidade mitigada, o princípio da legalidade suavizado, uma vez que, repetindo, a legalidade determina que a criação, a exigência de um tributo, o aumento de um tributo, tem que ter lei. Mas o 153, parágrafo 1º, suaviza esse princípio da legalidade. Então, voltando aqui para a alternativa, letra D, no tocante à atualização da alíquota, e é importante que se diga isso também, só para atualização de alíquota, tá? Nesse caso, existe a mitigação do princípio da legalidade. A letra E, a função ou o ônus da arrecadação do tributo não podem ser atribuídos à pessoa de direito privado, conforme o CTN. Conforme o CTN, pode ser atribuído sim a cobrança a uma pessoa jurídica de direito privado. Vamos ver aqui, né? Já estamos passando. Então, a letra A está errada. 145, inciso 2, as taxas, né, em razão do exercício do poder de polícia, mas tem outras possibilidades também de tributação, não apenas pela prestação de um serviço público. O próprio inciso 2 fala do poder de polícia, ainda tem os impostos, tem as contribuições, tem empréstimo compulsório. Então a letra A está escrachadamente errada. A letra B, extinguem o crédito tributário a dação em pagamento em bens imóveis. Então, existe a possibilidade aqui do bem imóvel ser dado como pagamento, né, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A letra C nós já comentamos, né, abstrai-se da validade jurídica dos atos. A letra D, falamos aqui da mitigação. E a letra E, o artigo 7º, parágrafo 3º do CTN, né, parágrafo 3º, não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Então, uma coisa é a competência tributária, que cabe ao ente federativo. Outra coisa é a arrecadação desse tributo, que pode ser cometida a uma pessoa jurídica de direito privado. E isso não retira a competência, por exemplo, da União para instituir, para aumentar, para extinguir um tributo, ou do Estado, ou do município, né? Não necessariamente eles é que têm que arrecadar esse tributo, eles podem delegar isso a uma pessoa jurídica de direito privado, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 3º. Então, aqui, rodando aqui, quinta questão, letra D de dado. Beleza? Então, estamos aqui. Foi essa mais uma questão do projeto Sem Questões de Carreiras Fiscais, de Direito Tributário para Carreiras Fiscais. Visite o site institutoleandrocampos.com.br, curta o vídeo, compartilhe e faça a sua inscrição no canal. Um abraço, até mais. Tchau.